Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Alê Santos, Fernanda Bastos, Ana Kiefer e Kalila das Mercês. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Alê Santos, um homem negro que possui os cabelos todos envoltos em dreads de tom castanho escuro, que lhe estão presos em um coque no alto da cabeça. As laterais são raspadas. Ele traja blusa preta e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Kalila das Mercês, uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenos dreads de tom escuro, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja regata branca e, por cima, usa uma camiseta de botões de mangas compridas brancas aberta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro marrom. A terceira pessoa sentada é Fernanda Bastos, uma mulher negra que possui cabelos cacheados e longos de tom escuro, que são ornados para trás com trancinhas. Ela traja blusa preta e, por cima, usa um casaco aberto de tom magenta. Leva no pescoço o colar grande em tons de azul, amarelo, verde e branco, e o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Ana Kiefer, uma mulher branca que possui cabelos lisos e loiros, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa branca e leva enrolado no pescoço um mecharpe verde e o crachá dos participantes do evento. Usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam sempre blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. O quão livre a gente pode ser, né? O contexto, ele é algo que vai cerceando a liberdade e, naquele momento, me intrigava muito, né? Olhar para essa liberdade que é concedida, né? O quanto você pode ser livre quando lhe concedem uma liberdade que vem com, por exemplo, a limitação de você ter que servir a uma pessoa até a sua idade tal, né, sei lá, 24 anos, e aí, a partir dali, você está livre. O que significa isso, né? Depois, fui trabalhando com outros temas, né, e chegando no Selfie Purpurina, que me interessava pensar sobre o carnaval como um trabalho, e que as pessoas utilizam esse trabalho, a liberdade delas de escolher fazer uma festa,
por meio do trabalho delas. Então, eu acho que tem um pouco essa minha ideia de pensar o quão eu posso ser livre na literatura e falar das coisas que não necessariamente interessam às outras pessoas, mas que, para mim, são muito importantes, né? A memória, a liberdade, a minha família, as pessoas que eu amo, o que eu acho que no mundo é beleza, é amor, é possibilidade, né? É revolta também, é denúncia, mas, sobretudo, ultimamente, talvez justamente por isso, né? Por ser uma mãe recente, né? Me interessa muito o amor e o exemplo, né? O que é possível fazer em contextos de liberdade muito limitada. Eu acho que é um pouco isso. Maravilhosa. Conectando, né, essa questão da memória, da subjetividade, da liberdade, eu acho que isso, de alguma forma, dialoga com o teu trabalho, não é, Ana? Você fala um pouquinho para a gente? Sim. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, a toda a curadoria. De fato, é a primeira vez que eu participo da FLI, mas, assim, tenho dito, né, nesses últimos 2 dias, tenho me sentido em família. Isso, para mim, é realmente importante, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês, me sentindo acolhida também nessa mesa. Acho muito, muito grata por isso. Eu acho que esse título ele me provoca de várias formas, assim como o tema geral dessa FLI, né? No que diz respeito ao que você colocou, Kalila, eu acho que tem uma vertente que, de fato, vem sendo, né, bastante forte para mim. Ela fala também no meu último romance, que é uma espécie de reescrita dos arquivos que foram ou apagados, ou extorquidos, ou sequestrados, ou, de alguma forma, corrompidos, né, por vozes que, obviamente, não contaram essa história. E isso me parece, hoje, uma vertente absolutamente fundamental da literatura, né? Uma vertente de reescrita ou de fabulação desse passado, né? Mas tem uma outra coisa nesse título que me provocou muito, que é o entre. O entre passado e futuro não é necessariamente o presente. O presente não apareceu no título. E eu fiquei muito provocada por isso, porque me lembrou uma frase do Édouard Glissant, que é um autor que eu venho estudando muito desde 2018, é muito importante para mim, por várias razões. Eu realmente, assim, cultuo Édouard Glissant, né, como um ancestral, né? Acho que, de fato, ele tem uma importância muito grande para um Brasil que a gente pode, né, vir a fabular. E ele falou, né, em vários momentos da sua obra, uma frase um tanto enigmática, mas que ela se torna muito clara quando eu der o exemplo para vocês, que é o que a gente devia fazer, o que ele faz, o que ele se propõe a fazer, é uma profecia poética do passado. Obviamente que essa frase, né, me lembra muito o Itan de Exu, que já foi citado, não exatamente esse, mas já foi citado aqui, que remete à questão da encruzilhada, né, que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Quer dizer, há algo na proposição dessa própria FLI, né, que é uma reversão do tempo cronológico, do tempo linear. Então, vou dar um exemplo muito concreto que o Glissant, ele mesmo dá no discurso antiliano, do que ele chama de profecia poética do passado, e que é uma das forças, eu acho, que da encruzilhada, porque a encruzilhada não é este ou aquele, né? A encruzilhada é esse caos produtivo, essa abertura da possibilidade de caminho, né? E Glissant, em um dos seus romances, escreve uma série cria para os seus personagens, dá sobrenomes, né, que haviam sido, portanto, sequestrados na deportação forçada das pessoas que foram escravizadas de África, no caso, para as Antilhas, né? E ele inventa esses sobrenomes. Anos depois, um historiador toma esses sobrenomes como sendo um fato histórico daquelas pessoas. Então, de alguma maneira, né, assim, essa profecia do passado é uma fabulação que vinga, que de alguma forma vinga, né, aquilo que foi sequestrado, né? O Tenório disse aqui, há 1 ou 2 dias, que existem 2 pontos cruciais, em medidas e escalas muito diferentes, mas que são interligados. A escravidão, essa incontinuidade no Brasil, porque, né, a gente sabe que isso tem uma continuidade, e a ditadura como um processo
de refinamento de uma certa tecnologia de autoritarismo da sociedade brasileira, né? Então, acho que nesses dois casos a gente tem aí uma série de arquivos absolutamente importantes de serem, né, fabulados nessa visão profética do passado. Eu me vejo um pouco nesse lugar do entre também. Acho que a literatura está aí também, entre, né? Nem só passado, nem só futuro. Muito bom, Ana. Alê, nessa conexão, né, de arquivo, você tem trabalhado muito a partir de uma ótica da cultura pop, mas também colocando e inserindo esses arquivos, né, relacionado com esses aspectos que envolvem a afrodiáspora e sua conexão também com a pesquisa dentro do universo dos HQs, mas também do universo que envolve uma ideia de cena, né, que a gente até já conversou um pouco. Eu queria que você trouxesse como esse passado e futuro se conecta com o teu trabalho. Claro, primeiro, assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês três e com toda essa galera aqui da FLI. É maravilhoso estar aqui em Araxá. E eu acho que o que a Ana falou é perfeito, porque eu venho de uma tradição literária agora, que é a ficção científica, que é conhecida por fazer grandes profecias, né? O pai da ficção científica, Isaac Asimov, ele diz: a ficção científica de hoje é o fato científico de amanhã. Então, os robôs que a gente discute hoje, que tem muitas sociedades, assim, vários países discutindo regras e leis para a gente viver com robôs, foi criado numa ficção russa, tcheca, na verdade, de 1930. Então, olha para você ver, uma das coisas que é maravilhoso para mim da ficção científica é esse poder de profecia. Porém, quando a gente fala de futuro, uma das coisas que a ficção científica ela difere um pouco dos outros movimentos literários é que a gente não está falando de um futuro construído com imagens de realidade. A gente está falando de futuros que não necessariamente respondem ao colonialismo, a gente não necessariamente quer falar sobre o que a gente viveu no passado. A mãe do afrofuturismo, Octavia Butler, ela diz: eu só queria contar uma história que uma mulher negra não poderia viver na década de 60. E quais seriam essas histórias, se não viajar para outro planeta e encontrar bioengenharia e alienígenas nesse lugar? Então, eu particularmente acredito que a imaginação, ela encurta a distância entre o sonho que você tem hoje e o sonho que você quer ter amanhã. Para mim, a ficção, no meu lugar da ficção, é de expandir os horizontes das discussões, porque enquanto as pessoas estão discutindo qual vai ser a próxima estratégia do racismo para nos atacar, para nos oprimir, os ficcionistas estão pensando, e se nem existir racismo daqui a 1000 anos? E se tiver um outro problema que não é racismo? No meu livro, O Último Ancestral, o problema é a ditadura tecnocrata, sabe? É essa tecnologia que, obviamente, volta a lidar com o racismo, porque, sim, as imagens da realidade, elas são fragmentadas e transformadas em alegorias para a gente reconstruir isso no novo horizonte, mas quem está assumindo o controle de todo o universo são androides, porque eles se tornaram o ápice da vida no planeta. Então, isso vai falar, sim, sobre o nosso mundo, vai falar, sim, sobre as coisas que a gente sente, só que fala numa outra dimensão, numa outra temporalidade, numa outra estética, e aí, sim, que acaba sendo uma estética reconhecida por ser mais pop, porque grandes discussões sobre capitalismo estão dentro de obras de cyberpunk, grandes discussões sobre meio ambiente estão em obras de dieselpunk. Então, o que a gente faz, enquanto ficcionista, é discutir o futuro numa dimensão do sonho. E numa dimensão do sonho impossível. Não na do sonho que a gente vai ter amanhã, mas no sonho que as pessoas nem sabem que vão ter ainda. A gente está alimentando o imaginário das pessoas com sonhos que ainda terão. Muito bom, muito bonito isso que você traz, Alê. Essa dimensão do sonho impossível. Enquanto a Ana e a Fernanda falavam, eu pensei muito em cosmovisões, né, afrodiaspóricas e, em alguma medida, no tempo espiralar, que a professora Leda Maria Martins também traz, né, durante sua pesquisa e que, de alguma forma, dialoga, né, com isso que a gente está falando aqui, em comum. Tem um trecho, né, que o Antônio Bispo dos Santos, um trecho de uma poesia dele, já para conectar e já para falar com a Fernanda também sobre o livro, né, o livro mais recente dela, Selfie Purpurina, que ele diz assim: mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade.
Mesmo que queime os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Eu fico pensando, né, nessa premissa dessa escrita, né, que envolve uma resistência, mas que envolve também essa inserção, né, de possibilidades que diz respeito à nossa subjetividade. Então, quando você fala sobre o desejo de escrever, não somente para dar respostas, mas para afirmar, né, outras experiências, eu queria que você contasse como foi, Fernanda, esse movimento, né, de escrever Selfie Purpurina e o que é que você também tem feito fora, né, do espaço da criação, porque você tem trabalhado como curadora, como jornalista há muito tempo, então que você trouxesse um pouco dessa perspectiva. Eu acho que o trabalho que eu tentei fazer no Selfie Purpurina era um pouco me desestabilizar do que eu vinha fazendo até então, porque quando a gente tem uma recepção boa do livro, às vezes a gente tende a querer reproduzir, né? Então, eu tinha recebido um retorno muito bom dos meus 2 primeiros livros de poesia, e eu queria fazer um livro em que as pessoas não me reconhecessem. Então, eu ouvia muito isso, assim, né? Que o seu livro foi um soco no estômago, que, né, eram coisas sempre assim, né, que eu tinha colocado o dedo na ferida, algo assim, e eu queria sair um pouco desse lugar. E aí eu comecei a pensar de que forma eu podia dialogar com algo que era muito relevante para a tradição íntima da minha família, que era o carnaval, né? Como eu podia falar com esse elemento cultural, que é uma tradição coletiva, então é algo muito próprio, dessa forma, assim, eu voltar um pouco para pensar a minha identidade, porque eu achava que eu podia ocupar outros lugares com a minha poesia. Então, a partir dali, eu comecei a pensar sobre essas memórias, né? Por exemplo, eu lembrando do meu avô contando de um carnaval que eles chegaram para fazer e uma ala inteira não tinha chegado o sapato, né? E isso, eu estou falando de um carnaval de Porto Alegre, que é um carnaval pobre, gente, que a grana é realmente curta. Então, assim, isso acontecia com muita frequência. E que solução que as pessoas tinham naquele momento, né? E ele contava aquela solução, o que eles fizeram para poder desfilar. Eu lembrava de uma tia contando uma história assim também, de outro tio que chegava do trabalho e que tinha que ir correndo para pegar condução para conseguir chegar para o desfile. Então, era algo sem glamour, mas um desejo muito grande que aquelas pessoas tinham de fazer parte daquele momento. E como eu podia, de alguma forma, registrar, né? Então, usar uma câmera fotográfica para registrar aquelas memórias nos livros e ter, de alguma forma, cada uma daquelas pessoas e aquelas memórias dentro do Selfie Purpurina. Um pouco Selfie Purpurina, brincando com essa ideia de que são selfies que aqueles familiares que eu tenho, e alguns que eu tinha, porque já não estão mais aí, tirariam do que eles estavam vivendo no Carnaval. Então, para mim, era muito importante contar essa história, e era importante porque eu sabia que, por exemplo, o meu filho, Francisco, poderia ler aquele livro e encontrar a família dele ali. Que eu poderia também, em algum momento, me lembrar de pessoas que já não estão mais no meu cotidiano e de uma espécie assim, de um canto de um carnaval que terminou, né? O Paulo Scott está aí na plateia, e ele sabe que o carnaval que eu conto nesse livro era um carnaval que acontecia no centro da cidade, né? A população negra porto-alegrense é muito maltratada, como a população negra no Brasil de várias cidades, e houve toda uma articulação política para que esse carnaval não acontecesse mais no centro e fosse para outro lugar. Então, perdeu recursos, perdeu prestígio, e aquele tipo de carnaval em que as pessoas de qualquer lugar da cidade eram, de uma certa forma, assim, obrigadas a conviver com uma festa negra num espaço que é um espaço importante, é o centro da cidade, né? Aquilo não vai existir mais. Então, tem uma espécie assim, de um canto de alegria e que, ao mesmo tempo, é de melancolia, que eu queria contar e que eu acho que é uma coisa muito do carnaval também, né? Que a gente vai curtindo, está lá no primeiro dia, vai chegando no segundo, no terceiro a gente já está um pouco triste, que vai acabar, e no quarto, pum, acabou, e a gente está, né? A gente está naquela mistura de uma euforia que, ao mesmo tempo, é muito melancólica, porque
a graça da festa do carnaval é isso, né? Porque acontece, e eu queria um pouco que fosse assim, né? O livro fosse esse arrobo de alegria que termina também com um pouco de melancolia, um desconforto. O carnaval, para mim, é um pouco assim. Então, eu queria muito trabalhar dessa forma, e foi o que eu tentei construir nesse livro, que também tem essa característica diferente para mim naquele momento, que era trabalhar com infância e juventude, né? Então, é um livro que eu tento trabalhar a linguagem para que não haja empecilho para ninguém ler o livro, né? Para que a gente tente sair desse lugar que a gente sabe, né? O meu amigo Jefferson está aí, né? Mesmo quando a gente produz também achando que está tudo bem, né? As pessoas podem ver problema no que a gente está produzindo, inclusive para a infância e para a juventude, mas eu tentei trabalhar com a linguagem poética pensando especificamente nesses jovens e nessas crianças. Então, foi um pouco esse percurso que eu fiz e segue mexendo com as minhas memórias. Maravilha. Você falando de juventude, na hora eu já conecto com a Lê, porque ele tem essa imersão, né, nesse trabalho com a juventude, e eu queria que você falasse, Lê, um pouco dessa sua conexão, né, como é que você dialoga o seu trabalho, como é que você tem feito essa imersão com a juventude, que é o público que você direciona as suas obras. Que, primeiro, assim, eu sempre fui nerd. Então, eu era aquele garotinho que matava a aula para ler As Brumas de Avalon e O Senhor dos Anéis na livraria. E jogava RPG. E eu jogo RPG até hoje. E ontem eu estava vindo para cá, assistindo Ken Gashura, que é um anime muito louco, com muita porradaria na Netflix, assim, tal. Então, assim, eu estou imerso no universo no que a galera está vendo, na cultura da juventude. Então, acho que algumas escritores que não conseguem se conectar, talvez porque eles não estão consumindo. Sabe, a gente devolve para o mundo o que a gente consome, sabe? Então, eu escrevo ficção científica porque eu assisto ficção científica, porque eu consumo histórias em quadrinho, eu estudo a estética dessa história em quadrinho, eu estudo a estética da ficção científica, e é um lugar muito diferente, um lugar que não necessariamente se conversa, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o maior fandom do mundo. Quando o Elon Musk tentou tirar o Twitter do Brasil, ele só voltou atrás por várias questões, mas uma das questões é que na rede social dele tinha caído as menções à música, a cinema, a teatro, a todo tipo de coisa, porque os jovens brasileiros, eles consomem. E se eles viram fãs de uma obra, eles vestem camiseta, eles compram bonequinho, eles fazem fanbase, eles montam Discord, eles discutem tudo, sabe? Então, é um caminho, por ser um autor negro, tentar me conectar com o mundo nerd branco tradicional brasileiro, que está acostumado com o cânone nerd branco desse país, mas é um caminho que eu estou tentando trilhar. Então, já fiz história em quadrinho. Meu último trabalho agora foi um game que saiu para uma publicadora lá na Coreia, lá que é o Midnight Dreams, que eu trabalhei ano passado todo como roteirista. Fiz Assassin's Creed lá nos Estados Unidos, uma HQ falando da ditadura. A primeira vez que Assassin's Creed falou da ditadura brasileira foi um roteiro que eu fiz para uma HQ especial do ano passado. Então, fiz umas HQs para o Tesouro de Ganor, que é do Jovem Nerd, um grande ícone da cultura nerd pop brasileira e tal. Então, estou nesse caminho de me conectar com a garotada, me conectar com eles, que é uma forma de me conectar comigo mesmo. Eu não sei se existe assim, obviamente comercialmente a juventude curte uma coisa, mas a cultura nerd pop, ela é muito consumida por adultos também. Inclusive são os adultos que vão lá e compram aquelas caixas box muito de premium, de colecionador, que custa 200, 300, 400 reais, são a galera mais adulta que compra. Só que essa galera que está conectada, que um dia foi nerd no passado, que estava lá brigando para saber qual Cavaleiro do Zodíaco, qual armadura você iria querer vestir na escola, e hoje em dia está aí discutindo Black Mirror, discutindo O Último Ancestral, discutindo algumas obras de autores brasileiros que eu não posso já citar, que é a Sandra Menezes, a Luan Zayla, mães do afrofuturismo brasileiro, Hugo Canuto, Anderson Chon, toda uma galera, Fábio Cabral, a Bahia, assim, a Bahia é o polo
do pensamento fantástico brasileiro, assim, um dos lugares que mais está surgindo gente lá, um dos lugares que mais consome, uma das minhas casas de alma, assim, como escritor. Ó, que moral. Aí traz a Bahia, eu nem vou dizer nada. Maravilha. Deixa eu falar com a Ana. Ana, esses dias eu estava lendo um livro de uma amiga minha chamada Fabiana Carneiro, que é poeta, e ela abre o livro com uma frase do Glissant, que conecta muito com o teu trabalho, que diz assim: do exílio à errância, a medida comum é a raiz, que neste caso falha, e é por aí que devemos começar. Por onde é que você começa? Conta aí para a gente desse seu novo livro, No Muro da Nossa Casa. Então, esse livro, acho que um pouco o que você disse antes, Fernanda, esse livro é onde eu ponho o dedo na ferida. Né? Acho que ele é um ponto de virada também na minha escrita e, de fato, ele consolida para mim hoje, com maior clareza, uma espécie de projeto, né, com a literatura que parte do micro, portanto, dessas emoções, dentro do micro, as emoções e os afetos que ali ocorrem, dentro dos afetos, normalmente esses afetos que são negligenciados, são julgados os afetos feios, tristes, né, que a gente busca sempre esconder, né, e, a partir disso, e com isso, criar alguma forma que possa, né, chegar ao macro, tocar o macro. Essa foi a tentativa desse livro, mas isso foi um percurso muito longo. Eu levei 7 anos escrevendo esse livro para ele chegar a esse número de páginas. E eu, perto dos alunos, né, porque o meu chão, eu sou professora, né, e eu fico assim, poxa, eu adoro isso que você fala, mas, obviamente, eu sou de outra geração. Eu fiquei muito feliz que esse livro, dessa maneira, isso que os alunos vieram me dizer, Ana, seu livro está no TikTok. Então, de alguma forma, ele furou, né, um discurso canônico, né, de uma determinada geração, de uma determinada marcação, né, de identidade, de branquitude, etc. E isso porque eu acho que ele fala a partir da emoção. Isso foi o que moveu esse livro, quando, em 2018, né, eu vi os tanques do Exército desfilando na minha cidade natal, com a eleição de Jair Bolsonaro, e comecei a ter uma série de pesadelos que nem eu podia imaginar e nem entender. Que pesadelos eram aqueles? Inclusive, nem remetiam, né, alguns deles, a nenhum fato. Mas alguns, sim. A prisão da minha mãe, quando ela estava grávida de 6 meses de mim. E, de fato, foi a partir disso, né, que eu comecei a tentar cavucar essa ferida, cheia de silêncios, né, feita de muitos silêncios, feita de uma história que não é heróica, uma história de vergonha, né, porque, como disse meu pai, a gente viveu uma situação de exílio, que eu acho que é uma situação que vocês conhecem muito bem, porque o Brasil marca isso, né? Que ele ejeta mantendo dentro, né? Ele joga para fora, disfarçando o que está dentro, né? E essa é uma situação onde você se sente impróprio dentro do seu próprio país, né? Você, de alguma maneira, tem a vergonha de ter que permanecer ali. Tanto é que meu pai, né, preso, deputado no 2º mandato, etc., a vida inteira, depois da cadeia, continuou se remetindo ao golpe como revolução. Isso não é possível, isso não é uma falta de politização, isso é um trauma. Né? O nome é esse. E foi na emergência disso que esse livro começou a ser escrito, né? E chegar a essa forma deu muito trabalho. Eu entendo que essa forma, que é uma forma de diálogo, né? É uma mãe e uma filha que conversam, não é um diálogo de bate e volta, porque é um diálogo feito de muitos silêncios, de tudo que não foi dito, de tudo que não pôde ser dito e não podia ser dito, né? Era um silêncio de preservação, do desencontro entre uma mãe e uma filha, portanto, algo que passa também, acho que sempre, de alguma forma, pela vida de todos nós, aqui marcado por essa história, mas que toca
né, a experiência de muitos. Ele é dividido em atos, a ideia de dividir em atos era uma espécie, eu acho que aí, né, tinham duas coisas, né, que era tornar a força desse afeto, né, uma palavra que fizesse ato, e o remeter aqueles atos que silenciaram, né, agora eles são revertidos como atos que falam, os mesmos atos institucionais que no passado silenciaram, né? Então, foi essa a forma final. Para isso, eu levei 7 anos escrevendo, com muitas paradas, né? Com muitas indas e vindas. Então, eu digo assim, mesmo que a gente saiba que a democracia no Brasil é um fiapo, né? Porque não tem democracia enquanto não tem democracia racial, enquanto o racismo continua vigorando da forma lancinante que ele vigora, e eu sou consciente de tudo isso. Ainda assim, esse fiapo de democracia, se nos for tirado, a gente sabe que há uma diferença brutal. É um pouco isso também o marco desse livro e o susto e o marco que a gente viveu com a entrada da extrema-direita no Brasil, que já é um país extremamente desigual, racista, ou seja, de base extremamente autoritária, né? Onde o efeito de uma extrema-direita num país que tem essa fragilidade vai ser completamente diferente de um país onde as instituições possuem mais ou menos outra configuração. Então, um pouco essa a história desse livro, né, que tem me dado muitas alegrias, porque, na verdade, o que eu tenho tido de reação, de troca, de mensagens de leitoras e leitores, né, que se emocionam. Então, eu acho que, de alguma maneira, isso que estava na base do livro, que é através da força do afeto encontrar uma forma, está retornando para mim, e com isso eu fico muito feliz. Coisa boa, Ana. Lê um trechinho para a gente, já que... Ai, vou ler, então, aqui um trechinho. Aqui, talvez, que eu não separei. Bom, vou ler o início. Eu gosto muito do que você escreve no início. Eu já ia sugerir aqui. É porque você... não separei, né? Mas fica à vontade. Esfreguei sem parar cada letra grafada sobre o muro. Ajoelhada, pareciam me exigir a confissão por aniquilar cada palavra. A confissão era o silêncio. Senti o peso de todos os tempos no meu corpo, que rebatia sobre o peso da minha barriga. O nosso mundo era aquela casa, os filhos, famílias, amigos, a cidade, o país, mas era antes disso que nos uniu, a mim e ao pai daquela barriga. Os nossos sonhos. Talvez a aliança entre os seus sonhos e a minha revolta. Pobre, eu não sonhava com um país mais justo. Exigia, com raiva, com uma raiva calada, que mastiguei tanto que os meus dentes quebraram. Quando acordei bem cedo e vi que o muro estava pichado, foi esse o mundo que desabou. O muro ficou ali de pé, impávido, silencioso, dizendo tudo com letras vermelhas que se engravam à minha carne. Só completar. Soube naquele exato momento que, mesmo depois de limpo, mesmo ficando como das outras casas, mesmo depois de tudo, as letras vermelhas estariam ali como manchas, um resto como num quadro inacabado. Quanto mais apagava, tinha certeza de que nada se apagaria e, mesmo assim, esfregava com custo apagar a todos nós. Decidi que esfregaria até o último traço vermelho de tinta, de sangue e de vida. Tudo o que queria era apagar todos os traços passados das nossas vidas. Quando acordei naquela manhã, descobri que sobre o muro da nossa casa estava escrito, em letras vermelhas, naquela manhã de 20 de dezembro de 1968, estava escrito, em letras grandes e vermelhas, em tinta insolúvel, a frase, no muro da nossa casa estava escrito, aqui mora um bandido comunista. Obrigada. Era essa, pá? Fê, eu queria escutar a sua poesia. Um pouco de Selfie Purpurina. Não sei se você trouxe... Trouxe sim. Eu só queria fazer um parênteses, que é para não esquecer de agradecer muito, muito, muito a curadoria maravilhosa desse evento, porque é uma honra muito grande estar entre autores que eu admiro, e a gente ouve muito, né? Literatura contemporânea é isso, literatura contemporânea não presta, não vale nada, e, assim, é muito legal estar do lado de
autores e autoras que eu admiro demais, ver na plateia, Morgana, Kreutzmann e vários autores e autoras que eu admiro muito e que estão lutando muito para produzir no nosso tempo e fazendo coisas incríveis. Então, obrigada, curadoria do Fli Araxá, muito obrigada, sabe? É uma honra. Eu vou ler Tito. Ganhamos tantos carnavais, tivemos. Perdemos outros carnavais, fizemos. Mas saber que um samba pegou, que a melodia é minha e a canção honrou, tocando nos bares, nas casas, nas festas, dançando nos bailes, animados à beça. O piso desgastado na dança, tal palmilha do calçado de criança. A mãe dança, filho no colo, vovô entoa mais um partido alto. Tantas lembranças eu pude guardar, quanto durou meu chapéu Panamá. Muito bom. Ale, me conta aí o que você separou, assim. Eu vou ler aqui um trecho desse meu livro, Último Ancestral. E é uma cena que o Elia, ele era um ladrão de carro que iria morrer, ele ia se destruir, e ele descobre que ele tem uma mediunidade, que ele precisa resgatar toda a comunidade. E nessa cena, depois de entender que ele era o ancestral que caminha entre os mortais e os homens, ele recebe o conselho da Amós, que é uma anciã que usa a tecnologia para amplificar os seus poderes de mediunidade. Amós diz para ele: a sobrevivência é uma arte ancestral adormecida em sua alma. O mundo faz de tudo para ela ficar ali, parada, e mesmo assim ela dá sinais no dia a dia. Você está aqui de pé porque despertou a arte. Eu vou ter que dizer uma coisa. Que preciosidade mediar essa mesa de vocês. É a nossa sorte. Nossa sorte. Não, é sério, é sério. E aí a gente vai ter mais uma rodada que eu queria, na verdade, eu estou super curiosa de saber quais são os projetos, o que é que vocês andam fazendo, né, nesse momento, próximas escritas, aquelas perguntas assim, né, que a gente faz um pouco constrangido para os colegas. Mas, assim, vocês trouxeram uma afirmação sobre o poder da profecia, sobre memória, sobre a importância da subjetividade, sobre a importância da nossa poética e essa dimensão do sonho. Então, acho nada mais justo de a gente terminar a mesa, vocês falando do futuro, do que vocês estão fazendo e trazendo também com o que vocês têm sonhado nesse momento, né? Já que nossa mesa propõe esse pensamento, né, que eleva do silêncio à voz e pensar na literatura com esse entre, né? Então, que vocês trouxessem. Vou começar com a Lê agora. Então, eu estou trabalhando numa graphic novel que vai ser lançada ano que vem, chamado Mecânima, serão 100 páginas, e a minha intenção é a gente trazer, eu sempre falo muito da brasilidade na ficção científica, das referências negras, trazer uma estética do que a gente imagina de um cyberpunk legitimamente brasileiro, amazônico, negro. Então, estou trabalhando muito nessa construção dessa graphic novel. Eu acho que no primeiro semestre do ano que vem já tem alguma notícia. E tem um outro romance que eu estou ressignificando o arquétipo do robô, que é muito utilizado na ficção científica, geralmente ligado às pessoas e às classes de mais grana, pessoa mais rica. E eu vou trazer uma outra alegoria para robôs ligado à periferia brasileira nessa nova obra, que eu também vou poder divulgar ano que vem. Coisa boa, Ale. Ale, conta também que você deixou uma surpresa que você me disse. Esse meu livro, ele está aqui? Está aqui. O Rastro de Resistência. Eu deixei uma cópia dele autografada lá no quiosque de doação, assim, para a primeira pessoa que chegar lá e pegar. Então, eu só peço para vocês que, se vocês forem lá, depois me marquem nas redes sociais. E amanhã eu vou deixar uma cópia desse aqui. Então, vem aqui que eu vou estar aqui amanhã também para fazer isso aí. Acompanha o Ale, gente. Ele é babado, como a gente fala na Bahia. Agora, Ana. Olha, eu faço tanta coisa. Lembrei da Cidinha ontem, que me inspira muito, né? É coisa de muitos tentáculos. Ser professora e escrever é uma luta diária, né? Porque a gente trabalha muitas horas, orienta, etc. Então, tem assim, um ensaio sobre Glissant, que está sendo finalizado, né? Que, para mim, é importante, assim, de levar adiante. Tem um projeto que eu tenho um carinho muito grande, está colocando ele em cena, que é um projeto
com a Asa Nigéria, minha colega da PUC-Rio, e com a França, que é um país com o qual, né, eu mantenho relações há muitos anos, que vai discutir, na equipe francesa também, ela intergeracional, interracial, tem a Zaya Rahmani, a Anne Lafon, que é a maior especialista em arte negra hoje na França, e a gente está tentando discutir a questão de reparação, restituição, etc. São temas que eu acho que são muito importantes e que a gente precisa, né, trazer mais. Então, é uma coisa que, para mim, hoje também é muito importante. E tem aí um projeto de ficção que eu espero, né, poder ter tempo de levar adiante, que esse momento também com esse livro seja um momento que me dê oportunidade de que essa trajetória de escritora, né, que foi construída com muito suor, porque eu acho que os meus caderninhos saíram do armário, para fazer uma menção, tarde, porque foi esse o meu silenciamento. Hoje eu entendo dele a partir desse livro, né, que eu possa, a partir de agora, levar. Então, ele já está aí, mas aí ele já está aí. O projeto já está, mas... Bora que bora, Ana. E a Fernanda? Quero saber de tudo, Fernanda, porque você atua com curadoria. Você, né? já tinha me perguntado, Eu já tinha te né? perguntado. E aí eu estou tema. aqui tentando, né, cavucar o que essa mulher está fazendo e o que é que vem por aí, porque você está produzindo bastante também dentro do âmbito, né, dessa pesquisa da curadoria, desses diálogos dentro do mercado também. Como tanto a editora como curadora, né, Kalila, a gente passa a ter uma visão que perpassa vários âmbitos, né? E quando a gente trabalha com literatura negra no Brasil, em comparação com outras localidades, né, trabalhando como editora dependente, a gente vai acumulando muitas percepções, né, passando também por grandes festivais e conversando com os colegas, né, a gente trocando. Recentemente estive num curso trocando com a Eliane Marques, a gente falou muito. Então, eu comecei a trabalhar, né, sobre esse tema da curadoria. Eu ainda estava grávida, aí tive o neném, né, escrevi no puerpério, loucamente, assim, descansei um pouco esse livro e deve sair ainda esse ano, esse livro de ensaios, e aí me lembro muito do que comentou a Tayane, quando passou aqui também, né, a Tayane Santi Martins, quando fez uma das mesas dela, né, ela falou sobre essa coisa da gente ser atravessado mesmo pela maternidade, e um pouco eu fui sendo cada vez mais puxada para esse mundo, assim, né, então eu comecei também essa posição de fellow, né, junto com a Fundação Bernard Van Leer, e, junto com essa fundação, eu estou desenvolvendo um curso de escrita criativa que é para mães, né? Porque algo que acontece que é muito forte, né? É a gente se desestabilizar quando já tem uma trajetória literária, né? E achar que não é mais possível escrever, porque a nossa atenção, justamente, né? Porque tem um ser humano ali, ela é dragada totalmente. E, ao mesmo tempo, tem muitas mães que têm muito para dizer, né? E não se sentem autorizadas, acham que o que elas têm para dizer sobre maternidade, que é outro ponto dessa história, né? Muitas vezes, quando a gente vai falar de maternidade, eu tenho amigas que são de outros campos da arte, né? E vão falar sobre maternidade, e, às vezes, colegas falam para elas, não, esse tema não. Conquanto que a gente sabe que, se você for falar de traição, de coisas super, né, badaladas da literatura, ninguém vai dizer que aquilo está batido, né? Mas maternidade, às vezes, é visto assim. Então, a ideia é poder potencializar, né, esses gêneros, que são gêneros que eu defendo que são profundamente maternos, né? Que é relato de parto, né? Algo que as mães fizeram ser um gênero, que é o relato de parto, que é também a carta, né? E também a poesia, que são gêneros que fazem com que a gente possa falar desse maternar com uma liberdade que também é importante, né? Inclusive para reclamar do maternar, não é só para dizer que é lindo e maravilhoso e que a gente só fica feliz, não, é também de dizer dos dias que a gente só queria tomar um banho e não rolou, né? Dos dias que a gente queria que o nenê dormisse, ele não dorme, e de o quanto a nossa percepção de tempo, né? E aí eu lembro muito do que a gente falava aqui, né? Do tema da nossa mesa, o quanto a nossa percepção do tempo vai mudando também, né? Por meio da literatura, ela faz isso, e a maternidade também. Então, às vezes, eu vou olhar para alguma coisa de quando o meu filho Francisco não existia, e eu digo para o meu marido, né? Eu disse, nossa, mas isso parece que é outra vida, eu podia sair e não me preocupar
preocupar, né? Eu podia ficar acordada até, sei lá, 2 da manhã, que não fosse por causa do meu filho estar chorando, né? Simplesmente de estar fazendo isso, beber álcool sem me preocupar, né? Enfim, várias coisas. Então, é um pouco também, acho que algo que eu quero, que é compartilhar com outras mulheres a possibilidade da gente poder ser livre na literatura. Então, também com a maternidade ali, que a gente sabe que impõe muitas coisas, mas é importante. Então, eu estou nesse trabalho assim de produzir pontes e de querer trocar com outras mulheres e outras mães que queiram estar comigo. Então, isso vai aparecer muito nas minhas redes, da Van Lire, vou convidar quem quiser participar desses cursos. Ai, maravilha, muito obrigada. Eu queria que vocês não falaram dos sonhos de vocês, então eu queria que brevemente vocês falassem o que vocês têm sonhado, e eu acho que é um jeito bonito, né, nessa encruzilhada aqui, da gente terminar essa conversa. Então, Ana, com que você tem sonhado? Olha, eu tenho sonhado muito que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento, né, absolutamente desafiador no Brasil, um momento de grandes fraturas, seja a possibilidade, né, de que, através dessas fraturas, a gente crie brechas para construir, né, aquilo que a gente, até então, não conseguiu. Então, realmente, é utopia, é otimismo, mas é entender que as fraturas desse Brasil atual são absolutamente necessárias para nos remeter, ou pelo menos para nos tornar consciente de que aquilo que era união era uma fusão totalmente equivocada, que nunca, de fato, vigorou e nunca, de fato, valeu. Então, que dessa fratura saia, aí sim, uma construção mais firme e mais sólida, né, de um estar junto e separado ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o meu sonho, né, realmente, para que esse país, de alguma forma, possa, né, ter lugar no mundo. Maravilha. Ale, me conta. Meu sonho é um pouco mais simples. Eu sonho que essa garotada toda pare de consumir um monte de lixo que vem dos Estados Unidos e potencialize a literatura fantástica brasileira. Opa! Obrigada. Fernanda. Olha, é um sonho que eu já tenho há alguns anos, assim, né? É que uma família negra não seja sinônimo de incômodo, que uma mãe preta sobretudo, um filho negro não precise sentir medo o tempo todo por poder ficar sem o seu companheiro, e quando sustenta a casa, isso, sobretudo, é mais grave ainda, e que o companheiro e o filho voltem em segurança. Eu queria muito que isso fosse possível. Queria mesmo, sonho com isso, que a gente possa construir isso. Né? Segurança, não nesse sentido horrível aí, né? Mas de a gente poder ter um pouquinho de paz. Sim. E é dessa forma, com esses sonhos, que eu me despeço de vocês, agradecendo a todo mundo, né, pela escuta, pela atenção. E agora a gente tem um momento de autógrafos com os nossos escritores. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada, Kalila. Obrigada, Kalila, por essa